Oi, como que vamos? Os queridos amigos aí de nosso lar em Santa Isabel, tudo bem? Nós vamos agora dar continuidade a mais um capítulo do nosso estudo do livro Nosso Lar, do André Luiz, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 36. Lembrando que no capítulo anterior, que se intitula Encontro Singular, onde André Luiz encontra um personagem contemporâneo da sua existência última na Terra, o velho Silveira, aquele cuja existência teve, vamos dizer assim, complicada financeiramente pelo pai de André Luiz, tá? Mas que esse Silveira encontra na adversidade motivos para crescer espiritualmente, ok? E André eu encontro exatamente como sendo o Silveira um daqueles samaritanos que vão buscar aqueles espíritos lá no umbral, nas regiões inferiores, trazendo lá para no departamento que ele e Narcisas estão trabalhando, Tobias, que é o chefe daquela organização de auxílio àqueles recém-chegados do umbral, ok? E agora nós vamos ver na sequência o que acontece. E essa questão de sonho, né? Sonhar. O espírito desencarnado sonha. Nós vamos ver o que acontece, tá? Então, iniciando, André Luiz começa o capítulo O Sonho dizendo o seguinte: prosseguiram os serviços incessantemente, e enfermos exigindo cuidados, perturbados, reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, tá? Então, se alguém lembra de ter visto aí o filme Nosso Lar, de fato, o André Luiz, ele recebe passes e ele aprende a fazer a aplicação de passes magnéticos, né, a todos aqueles espíritos recém-chegados no umbral e que se encontram em necessidades perispirituais, né? Não dá para falar, acho que necessidades físicas, né? Mas do perispírito também reclama certos cuidados, ok? Então ele aprende lá com Narcisa, com Tobias, provavelmente, a aplicação dos passes magnéticos, né? Para ajudar aqueles recém-chegados, ok? Então, ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade do que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, disse Tobias. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Não nos esqueçamos de que André Luiz passa ali com Narciso à noite, em trabalho, né? Eu não sei se lá eles têm o adicional noturno, né? Mas me parece que por ser um trabalho inicial e talvez até por incentivo, Tobias faz com que a sua remuneração do bônus hora seja contada em dobro, tá ok? Como que se diz, conceituações de remuneração que aqui na Terra já se utiliza também, tá? Nós temos aqui em relação a situações de periculosidade ou de insalubridade, né, adicionais de remuneração por trabalhadores que se enfrentam certas situações de mais de perigo ou de insalubridade, ok? Assim como também os que atravessam a noite em trabalhos, né, noturno que contam com adicional. Então, nada de se estranhar esse pagamento em dobro, que é uma das formas de remuneração também aqui na Terra. E como já reafirmamos diversas vezes, aqui sempre é uma cópia do que acontece no plano espiritual, que se encontra mais adiantada também nesses processos remunerativos, ok?
ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísia chegaram e me abraçaram. Lembrando que André Luiz era hóspede, né, convidado na casa de Lísias, cuja mãe, Dona Lara, o recebeu também como se fosse um filho. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Olha essa expressão, acompanhei-o em espírito. Veja que quando a gente trata agora, e já começamos a vislumbrar a conceituação do que é um sonho, talvez aí no plano dos desencarnados, aí em colônia espiritual em nosso lar, vemos que a dona Laura acompanhou em espírito, provavelmente ela estava adormecida em seu lar, na noite que André Luiz atravessou trabalhando, ok? Trocaram, a dona Laura e o Lísias, observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa para descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ali ao lado das câmaras de retificação. E aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade de sono. Narcisa preparou o leito com desvelos de irmã. Então, notamos que, como tudo se encadeia num processo evolutivo sem grande salto, né? Embora fisicamente aqui nós tenhamos sempre a necessidade do repouso, né? Nós temos, como a maior parte da humanidade, a normalidade de adormecer à noite e fazer o repouso, o refazimento das forças físicas do nosso organismo. No plano dos desencarnados, pelo menos ao nível até onde a gente possa entender, em se tratando do nosso lar de colônia intermediária a planos mais elevados, nós temos que o perispírito, muito provavelmente, talvez com menos necessidade que o corpo físico, matéria mais densa e mais pesada, mas o corpo perispiritual também necessita de descanso. E, como estamos vendo, após noite de trabalho, André Luiz sente sono, ok? Continuando. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer a qualquer vigília desagradável. Daí em instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Aqui, no entendimento deste capítulo, é o que acontece quando André Luiz adormece e ele, me parece, pelo que a gente deduz deste capítulo, em espírito se encontra em sono, né? Começa aí a relatar o que lhe acontece em sono. Nós sabemos que na Terra, enquanto o nosso corpo físico descansa, o nosso corpo perispiritual, sem romper evidentemente os laços que o mantêm a existência corpórea, se desloca para fora do corpo e muitas vezes, dependendo do grau de adiantamento do espírito aqui reencarnado, ele se dirige a regiões mais elevadas, a planos como o nosso lar, como já vimos em capítulo anterior, quando André Luiz, até um pouco assustado, achando vendo fantasmas, né? Narcisa lhe explica que eram espíritos encarnados em processo de missão
lá na coluna de Nosso Lar, ok? Então, o espírito do corpo físico se desloca. Da mesma forma, entendendo agora neste capítulo, que o perispírito de André Luiz, estando descansando, o seu espírito se desloca e da mesma forma como que a senhora Laura falou que em espírito ela viu André Luiz trabalhar, ele agora vai relatar em espírito o que ele vê, ok? Entendido isso, ele continua. Daí, em instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Olha aqui o sentido que ele tem a percepção de que o barquinho, no seu sonho, está se movimentando, mas subindo, ascendendo a planos mais elevados, como nós vamos ver a seguir. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Daí a explicação do movimento ascensional do barquinho que ele se encontrava, pois que nós sabemos, já de relatos em capítulos anteriores, que a mãe de André Luiz, ela habita planos ou colônias mais elevadas, né? Para nós ainda o sentido espacial ainda é muito importante, né? Saber se estamos subindo, descendo, à direita ou à esquerda, né? Então, da mesma forma, para nós, planos mais elevados se encontram em níveis mais acima, né? No entanto, acho que na realidade dos espíritos, esses planos se justapõem de alguma forma em níveis vibracionais diferentes e um dia, se Deus quiser, nós vamos entender toda esta problemática que compõe o nosso universo. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque onde as flores, olha que interessante, eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Né? Imagine as flores, né, se revelando em forma luminosas, mantendo a beleza e o odor, o perfume. Né? Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minha impressão de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica aqui na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em Nosso Lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Note que, na Terra, enquanto encarnados, o nosso sonho, na maioria das vezes, e eu acredito isso que está um pouco relacionado também com o nosso processo de evolução, ele se encontra muito confuso, bastante dificultoso para se entender, né? Na obra seguinte de André Luiz e os Mensageiros, quando a gente for estudá-lo, nós vamos ver alguns relatos lá do plano espiritual de espíritos encarnados na Terra, em desdobramento pelo sono, conversando no plano espiritual. É interessante essa obra também. Caberá a estudo mais adiante. Mas aqui, no dizer de André Luiz, diferentemente do sonho, aqui bastante confuso para nós na Terra, lá ele tinha uma consciência mais
perfeita do que acontecia durante o repouso do seu perispírito, né? Assim entendendo, quando ele diz aqui que deixaram o veículo inferior no apartamento de repouso, junto às câmaras de retificação. Veja o que ele chama de inferior, que é o seu perispírito. Por isso a dedução nossa de que ele se encontra ali em espírito, sem o corpo, embora sutil, mas material do perispírito. E notem que ele fala que ele tem clareza de tempo e espaço, ok? É muito interessante essa situação. Olha lá, minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente: muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Percebam que aqui também, como Dona Laura, ela, a mãe de André Luiz, em espírito acompanhou o primeiro dia de trabalho de André Luiz nas câmaras de retificação, ok? Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se deste modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. Lembre-se que no capítulo em que André Luiz vai conversar com Clarencio para pedir trabalho, e junto Clarencio recebe com uma senhora que, embora com boa vontade Clarencio lhe designa diversos trabalhos para o seu aproveitamento lá em nosso lar, e ela não consegue se fixar em nenhum, por preguiça, por achar que os chefes são incapacitados para o serviço, para um comando, que ela não gosta, né? Então, assim como na Terra, às vezes muitas pessoas desdenham do trabalho como processo de crescimento espiritual, seja de que tipo for, mas no sentido evidente de um trabalho em benefício de alguém, de alguns ou de uma coletividade, certo? É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito constitui bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Veja que, embora aqui também na Terra os trabalhos que fazemos em benefício dos outros, também no plano dos espíritos, né? Eu acho interessante essa frase, né? O olhar de compreensão ao culpado. Aqui ainda, talvez por os nossos defeitos milenares, das nossas existências pregressas, né? Todo aquele que nós julgamos culpado não tem de nós nenhuma compreensão, pelo contrário, tem o julgamento e muitas das vezes sem julgamento a condenação. Note que no entendimento maior, quando espíritos mais evoluídos, os nossos níveis de atenção para com irmãos nossos, porque todos os culpados de qualquer natureza não deixam de ser igualmente como nós, filhos de Deus, né? E nossos irmãos. Daí a necessidade da compreensão. A compreensão para com o próximo
Já o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, né? Num dos seus esclarecimentos, naquelas suas buscas do nirvana, do estado mais avançado do espírito, ele dizia que um desses níveis de compreensão maior era a compaixão. E compaixão nada mais é do que o amor com o entendimento da situação do semelhante, do nosso próximo, que é o amor com a compreensão. Daí interessante essa observação da mãe de André, né? Que aqui igualmente o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito constitui bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra ao nosso favor. A fisionomia da minha genitora estava mais bela que nunca, na continuação do relato de André Luiz. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me nos gestos de ternura fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aqui a nossa lembrança da prece do nosso querido Francisco de Assis, né? É melhor dar que receber, pois é dando que se recebe. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo jamais esqueça de dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. O exercício que nós fazemos em praticar caridades, ainda que materiais, doações de alimentos, de roupas, de remédios, né, faz com que este bem externo que nós praticamos permeie o nosso espírito internamente para a prática do bem em termos fraternais com todos os nossos semelhantes. É parte do nosso treinamento divino. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Não te envergonhes de emparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente os teus serviços a noite passada. Novamente a referência, tá vendo? Eu verifiquei em espírito, ou seja, ela sem sair da parte que ela está, eu não sei se é outra colônia, mas é num nível acima, ou a mais níveis acima de nosso lar, espiritualmente ela acompanhou os trabalhos na Câmara de Retificação que André Luiz fazia, ok? Onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo bem. Em todas as nossas colônias espirituais, e aqui ela se refere não só ao nosso lar, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Mas sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Veja que ela não se desloca fisicamente. E é muito provavelmente quando Ulisses revela que a mãe de André Luiz, enquanto ele esteve pelos 8 anos lá no umbral, ela diariamente acompanhava o filho, ok? Em espírito. Da mesma forma que agora ela acompanha o espírito, em espírito, André Luiz, nos trabalhos na colônia de Nosso Lar, e o pai que ainda se encontra lá na zona umbralina, certo? Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude.
Lágrimas de emoção embargavam-me a voz e ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, e na maioria das colônias espirituais, a remuneração do serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Ou seja, aqui o que ela quer dizer é que a aquisição de bônus pelo serviço útil nas diversas colônias, e aqui ela se torna bastante abrangente, excedendo-se a nosso lar, né? Esse tipo de remuneração do bônus faz com que ela possa fazer intercessão pelos seus entes queridos, tá? E é assim, só intercede por alguém aquele que tem créditos perante a contabilidade divina, ok? Vou reler de novo aqui. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É aquilo que falávamos lá da forma como que Tobias lhe disse do bônus em dobro. Né? Depende muito do valor espiritual do trabalho que se coloca e da intenção de se obter, ou melhor dizendo, de se aplicar, de dar de si próprio ao semelhante, sem esperar qualquer tipo de remuneração ou qualquer tipo de reconhecimento. Este é o maior valor da hora do trabalho em prol dos necessitados, ok? É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum a partir da esfera carnal sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida. Assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e em outros mundos. Veja que não deixa de ser uma forma de trabalho, a de sermos pais aqui na Terra e também de sermos filhos, ou seja, de mantermos os laços consanguíneos em reuniões familiares, onde nos experimentamos em formas de relacionamento, corrigindo erros do passado ou tendo as nossas provas de adaptação à evolução espiritual, adquirindo virtudes, deixando defeitos, de forma que esta experimentação que nos dá a misericórdia divina de pais, de sermos pais, né? Inclusive, lembrando aqui agora, que está muito bem relatado em O Livro dos Espíritos de Kardec, nas questões que ele propõe à espiritualidade, sobre a divina missão que é de ser pai e ser mãe, e nas responsabilidades que advêm desta condição, né, perante irmãos nossos que trazemos do plano espiritual para as suas reencarnações e da forma como que o educamos na condução da sua própria existência, ok? Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é o administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo do serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas
todo o valor de tempo interessa à personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. Então, todo o trabalho reconhecido pela justiça divina, pela sua misericórdia, né, que nos afeta a nossa entidade, o eu pensante, o espírito, enfim, que é o ser imortal, nos afeta nessa gloriosa caminhada até Deus, ok? É por esta razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Aqui se refere a renunciar exatamente àqueles momentos de preguiça, como que se pode dizer, de entretenimento inócuo, sem ter nenhum proveito, né? O entretenimento é necessário, principalmente para o conforto da mente, né? O descanso do espírito, às vezes embatido em provas complicadas aqui na Terra, mas que ele seja útil nesse sentido, e não apenas por usufruto do prazer em si, ok? Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição? Perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Aí ele acaba o seu sonho e retorna à realidade da sua condição perispiritual em nosso lar, ok? Eu espero que este capítulo tenha sido útil para os nossos aprendizados, né? Eu cada vez que vejo esta obra, eu vou compreendendo cada vez mais, entendendo cada vez mais as questões nossa de espírito e as nossas reais necessidades, né? Em paralelo com aquelas da simples e pura manutenção do nosso aspecto físico na Terra, mas procurando sim fazer com que estes aprendimentos, esses entendimentos que eu vou adquirindo desta obra façam prevalecer nas minhas condutas dessa existência. Eu acho que esta é a forma de nós termos o nosso despertamento espiritual, conforme Chico Xavier já se revelou, né, a respeito deste cavalheiro André Luiz, nessas obras para o nosso conhecimento. Fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser, com a leitura do próximo capítulo. Muito obrigado.